Olá, sou Enilton Ribeiro e o tema desse vídeo é Falando de Dinheiro com seu filho. Quero começar com você lendo um verso que está no livro de Provérbios, capítulo 22, o verso 6, que diz assim: Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, e não desviará dele. É interessante notar que às vezes a gente lê esse verso para várias aplicações, e de ter tanto costume de ler de maneira superficial, a gente passa despercebido a um ponto muito curioso no mesmo. Vê como o verso começa: ensina a criança no caminho, e não o caminho. Quando eu falo ensina a criança no caminho, mostra que eu, como pai, eu devo estar no caminho com a criança. Me traz mais responsabilidade no ensino para com o filho. Agora, quando eu uso o verso ensina a criança o caminho que deve andar, eu me esquivo das minhas responsabilidades. Então, Salomão, sabiamente, já dizia: ensina a criança no caminho, ou seja, os pais, como educadores, andando com a criança no caminho. E acerca de dinheiro também não é diferente, porque já dizia Pitágoras: educai as crianças e não será preciso castigar os homens. E ainda uma expressão muito curiosa, diz assim: se queremos modificar alguma coisa na sociedade, é pela criança que devemos começar. Diante desse pensamento, a base da educação, tanto em todos os aspectos, é com a criança. E eu acho interessante que, se você sacrificar o futuro do seu filho pelo seu presente, ele vai sacrificar seu presente por causa do passado dele. Aí vem a grande pergunta: então, quando devo começar a educação financeira com meu filho? De repente, você está em um supermercado com a criança de 2 anos de idade. Aí ela faz o seguinte pedido: papai, compre esse objeto para mim. Você, talvez pego de surpresa, sem saber de fato o que fazer, aí percebemos que a criança quer jogar o jogo financeiro. Então, para entrar no jogo, deve saber também a regra do mesmo. Diante dessa pergunta, a criança já ouviu falar acerca de dinheiro. Observe para você ver o que tem na mente da criança quando ela pede: pai, compre esse objeto para mim, mesmo com 2 anos de idade. Olha o que ela pensa: existe dinheiro. Já ouviu falar acerca de dinheiro. E ainda, você tem esse tal dinheiro. A criança ainda continua pensando: é com dinheiro que se compra. Tudo isso a criança já tem em mente quando fala: pai, compre esse objeto para mim. Agora, o mais interessante é a educação financeira de uma criança começa pela educação dos educadores. Quer dizer, os pais precisam ter uma noção básica de finanças para poder passar para a criança. Veja só que interessante. Você está satisfeito com a sua educação financeira? Te pergunto ainda: o que você está realizando para melhorar a sua relação com o dinheiro? Você está satisfeito com esses questionamentos que eu estou apresentando para você? A educação financeira do passado não resolve problemas financeiros do presente e tampouco do futuro. Então devemos estar o quê? Constantemente sendo atualizados no quesito financeiro para trazer uma base na educação para os nossos filhos. Gastar dinheiro é fazer escolhas. E quem não sabe fazer escolhas, não sabe gastar dinheiro. Se gastar dinheiro é fazer escolhas, então precisamos educar nossos filhos na base. Por exemplo, quando você for preparar seu filho para sair de casa, coloque pelo menos 3 peças de roupas na cama e chama teu filho para ele escolher qual daquelas peças ele vai utilizar. E ainda, na hora do café da manhã, coloca pelo menos 3 tipos de frutas. Peça para que ele escolha quais daquelas frutas ele quer comer naquele momento. Você já vai estar ensinando o seu filho
a fazer escolhas. E o mundo é constituído de escolhas. E na hora que ele chega à fase adulta, que ele vai lidar com dinheiro, ele já deve estar consciente nas escolhas que ele vai fazer em sua vida. Evite dizer hoje para desdizer amanhã. Vê que curioso. Então, algumas frases que a gente não deve falar na base da educação financeira para os nossos filhos. Por exemplo, o dinheiro é sujo. Temos condicionado na nossa mente, trazido, quem sabe, pela cultura da nação ou até mesmo pela cultura familiar, que o dinheiro é sujo. E temos transmitido isso aos nossos filhos. Agora eu pergunto para você, a maçã também não é suja? Pergunto para você ainda, uma pera também não é suja? Talvez você chegue em casa e pegue seu menino comendo uma fruta sem lavar e você não faz o mesmo espanto que faria com ele se ele tivesse com uma moeda na boca. Não estou dizendo que o dinheiro não é sujo, mas estou falando para você que tem outras coisas que também são sujas. Por que falar que só o dinheiro é sujo? Será que não é uma forma de estar ensinando de maneira equivocada que o princípio do dinheiro, o princípio da liberdade financeira não vai proporcionar prazer a ele? Outra frase que é muito utilizada: vou trabalhar para ganhar dinheiro. Você não pode transmitir essa frase para seu filho que dá o entendimento que você trabalha só por dinheiro e que ele vai fazer umas escolhas equivocadas no futuro, que antes de trabalhar por prazer, o dinheiro vem em primeiro lugar, quando não é verdade. A gente tem que trabalhar por prazer e não simplesmente pelo dinheiro. Uma outra frase bem curiosa que os pais gostam de repetir para os filhos: eu morro de trabalhar para comprar as coisas para vocês. Não é bem assim. Se você ficar repetindo isso para seu filho, ele vai achar um peso constituir uma família, porque ele entende que é um peso para o papai e para a mamãe. Então, como seria interessante utilizar na frase: o papai trabalha para trazer alegria para vocês e dar conforto para vocês. Seria uma boa colocação antes de citar essa frase. Dinheiro não é para gastar. Às vezes a criança chega e fala: papai, me dá X reais para comprar um objeto. O pai diz: filho, dinheiro não é para gastar. Sim, dinheiro é para gastar sim, só que para gastar de maneira sábia, equilibrada e com escolhas corretas. Porém, se você falar essas frases, dinheiro não é para gastar, pode condicionar na mente dele que ele deve reter tudo que ganha e que não pode gastar nada, criando assim um famoso miserável. E ainda outra frase: dinheiro é para gastar mesmo. Verdade? Dinheiro é para gastar, porém também é para guardar. Tanto a primeira frase, que ela gera um mesquinho, quanto essa frase gera também um esbanjador. E aí a hora que entra o equilíbrio na formação de um cidadão. E uma outra frase bem curiosa: eu não tenho dinheiro. Claro que você tem. Talvez não é para adquirir aquilo que a criança está pedindo, mas dinheiro você tem. Então seja franco para ele: papai tem dinheiro, só que no momento não é para comprar tal objeto. Uma outra frase que se diz muito por aí: não vejo a hora de me aposentar. Para essa pessoa parece que o trabalho é um fardo. Então o que pode dizer para a criança? Papai está se programando para uma breve aposentadoria. Porque quando o papai aposentar, vai ter muito mais tempo para cuidar de vocês, para a gente fazer outras coisas que geram muito prazer também, a não ser simplesmente trabalhar. Uma outra expressão que se utiliza muito ainda: todo rico é ladrão. Essa é uma frase que não é verdadeira. Porém, pode ser de maneira equivocada do que nos ensinar esse pensamento. Não é bem assim. Nos presídios, há mais pobres por roubos do que necessariamente ricos. E por fim, na sequência das frases que devemos evitar para os nossos filhos, existe aquele grande chavão que praticamente todos dizem por aí: o dinheiro é a raiz de todo mal. A meu ver, a falta de dinheiro, sim, é a raiz de todo mal. Se você não está satisfeito com a sua vida financeira,
Se você não está satisfeito com a forma que você investe o seu dinheiro, lida com o seu dinheiro, mude seus conceitos para você ensinar a forma de lidar com o dinheiro para seu filho. E eu vou ficando por aqui. Convido você para você curtir nossa página no Facebook, se inscreva no nosso canal, divulgue nosso material. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro.